Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está proibido falar em Renda Brasil no governo e garantiu que o Bolsa Família vai continuar. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente ameaçou dar um cartão vermelho a quem propõe, como forma de financiar o programa social, o congelamento de aposentadorias ou o corte do auxílio para idosos e pobres com deficiência. Solta aí, produção. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Para encerrar, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Tá aí, tá proibido, disse o presidente da República, e ele reconheceu, abro aspas, pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado nesse assunto, que é o corte de benefícios, mas por parte do governo, jamais vamos congelar salários de aposentados. Essa foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro. O que é engraçado é que a equipe econômica, pelo discurso dele, não faz parte do governo. Tem uma coisa que é a equipe econômica, tem outra coisa que é o governo. E eu tenho comentado aqui desde o começo dessas tensões entre a equipe econômica, preocupada, pelo menos uma parte dela, com uma agenda liberal, com a redução do tamanho do Estado, com as contas públicas, né, para elas não entrarem no vermelho, e também, do outro lado, a tentação populista do presidente Jair Bolsonaro, claramente preocupado com a reeleição e que percebeu que esse assistencialismo, esse populismo, na verdade, né, para a gente falar aqui com todas as letras, mais atrelado ao PT durante os governos anteriores, principalmente no Nordeste, que isso rende um aumento na popularidade dele, como a gente tem visto. É claro que há outros elementos influenciando nessa popularidade atual do presidente Jair Bolsonaro, principalmente a falta de uma oposição política, sobretudo na esfera moral, como eu tenho mostrado nos meus artigos e nos meus comentários, e claro, nesse programa. Então está havendo aí essa tensão e agora o presidente tomou essa atitude. E vamos entrar aqui nos detalhes das informações e aos poucos eu vou comentando. Em coletiva do Ministério da Economia, nessa terça-feira, o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, foi perguntado sobre o Renda Brasil e respondeu, abro aspas, o presidente da República já se manifestou sobre o assunto e não cabe a mim tecer novos comentários. Obrigado. Fecho aspas. Pois está seguindo aí a proibição do presidente. O senador Márcio Bittar, do MDB, relator da PEC na qual seria inserido o programa Renda Brasil, afirmou ao antagonista, aspas, falou-se demais, a articulação não foi legal. Enfim, a ideia nasceu e morreu. Não há mais o que se falar disso. Da minha parte, morreu o assunto. Fecho aspas. O plano do governo era usar o Renda Brasil para substituir o Bolsa Família com um valor maior. No entanto, Bolsonaro e a equipe econômica não chegaram a um acordo sobre a forma de custeio do programa. Na semana passada, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, afirmou que a equipe econômica chegou a estudar o congelamento de benefícios como aposentadorias e pensões. No Ministério da Economia, auxiliares de Paulo Guedes comparam a situação de Valderi Rodrigues à de Marcos Cintra, ex-secretário da Receita. Cintra foi demitido por Guedes em 11 de setembro de 2019 por ter apresentado, sem autorização do ministro, essa foi a alegação, a proposta de criação de uma nova CPMF na reforma tributária. Mais uma vez aqui, o Marcos Cintra aparecendo no programa. Eu relembro aquilo que eu mostrei no meu vídeo, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF. Um mês antes dessa demissão, com esse pretexto, houve a reclamação do Jair Bolsonaro com o Cintra, então secretário da Receita, por causa de uma investigação do irmão do Jair Bolsonaro pela Receita. Então é bom deixar claro que já havia um desgaste entre o Jair Bolsonaro e o Cintra. E aí veio esse episódio da CPMF, foi a gota d'água. E o Bolsonaro, naquele discurso na reunião ministerial, se referia ao caso do irmão, às investigações, obviamente, era disso que se tratava,
quando depois falou, não vou esperar fuder minha família e amigo meu, palavras dele que eu tenho de repetir com o vocabulário que ele usou naquela ocasião. Só para deixar claro aqui quem é esse Sintra. Em agosto, Bolsonaro afirmou que não iria enviar ao Congresso uma proposta formulada, na época pelo Ministério da Economia, que estudava cortar o abono salarial para custear o benefício. O governo chegou a cogitar em julho inserir um dispositivo para alocar recursos para o Renda Brasil na proposta do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Se falar esse nome comprido, ninguém sabe que é o Fundeb, né, que gera tanto debate lá no Congresso Nacional. Com isso, seria possível burlar o teto de gastos. Então, eu retomo aqui. Desde o começo de toda essa tensão entre a equipe econômica e o presidente da República, Jair Bolsonaro, eu tenho dito que a equipe econômica tem servido para ele para vir ali com as medidas duras, enquanto ele posa daquele que está preocupado com a população, principalmente pobre. E aí ele faz todo o seu carnaval populista em cima disso, fritando, de certa maneira, membros da equipe econômica, quando não a equipe econômica inteira, até mesmo o Paulo Guedes, que se tornou, como a gente tem chamado ironicamente, o tesoureiro oficial da campanha de 2022 do Jair Bolsonaro. No entanto, esse episódio ele é muito interessante, porque o Jair Bolsonaro se deu conta de que para financiar um projeto populista de poder, para financiar um programa social de maneira que lhe dê mais votos, de maneira que aumente a sua popularidade, é preciso tirar esse dinheiro de algum outro lugar. E quando se tira esse dinheiro de algum outro lugar, isso também causa desgaste com outro grupo de pessoas. E aí ele ficou tremendamente irritado porque essa informação veio a público. Então, de repente, ele nem se preocuparia se isso estivesse sendo discutido em privado. Mas aí chegou até a imprensa, e não é culpa da imprensa. Porque aí vem o Paulo Guedes, não, o presidente acorda, vê as notícias e tal, como se fosse culpa da imprensa. Mas tem lá um membro da equipe econômica que falou que essa questão chegou a ser estudada. Então o presidente da República se dá conta de que, olha, vai ter um desgaste. Aí ele quer evitar o desgaste e coloca um ponto final de uma vez. Ora, esse ponto final pode ser uma coisa boa. Acontece que eu duvido muito que o presidente Jair Bolsonaro vá desistir da reeleição, que ele vai desistir de uma maneira de tentar garantir esses votos e esse aumento de popularidade com os beneficiários desses programas. Então a gente vai continuar assistindo a essa tensão entre uma equipe econômica preocupada com as contas públicas e um presidente que, mais do que a situação emergencial das pessoas pobres precisando do auxílio emergencial e eventualmente de uma prorrogação, a questão é definir essas medidas, está preocupado com o seu projeto de poder, até porque existem investigações envolvendo a sua família, e ele interferiu na PF dizendo que não ia esperar que isso avançasse, né? Naquela expressão que eu acabei de falar agora há pouco. E ele precisa do foro privilegiado, precisa de todas as garantias que a caneta lhe dá, inclusive para aparelhar o Estado com pessoas como Augusto Aras, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, detratoras da Lava Jato, que atuam para esvaziar a força-tarefa, que encurtaram o período de prorrogação da Lava Jato, né, no caso dele até janeiro de 2021, embora felizmente a Lava Jato tivesse aí várias investigações e esteja colocando tudo para vir à tona, porque sabe que o tempo é curto para dar andamento aos 400 inquéritos que estavam abertos. Então tem um lado positivo nisso tudo, que é essa percepção de que não existe Renda Brasil grátis. É o título até que eu pedi para a produção colocar na transmissão no YouTube e na nossa divulgação, na arte de divulgação desse programa. Aliás, o almoço grátis, não existe almoço grátis, né? Uma expressão que foi popularizada pelo Milton Friedman, né? Mas para não dar aqui exemplos mais complicados para o presidente da República, eu estava saindo de casa, peguei um livro aqui do próprio Paulo Rabelo de Castro, economista brasileiro, com passagens aí, a proximidade com o poder na história recente do país, que é, olha só, o mito do governo grátis. E aí tem lá na capa, governo grátis, figurado, sentido figurado, né, aquela definição de verbete de dicionário, aquele que promete distribuir vantagens e ganhos para todos, sem custos para ninguém. Fenômeno político que está na raiz do declínio do vigor da economia brasileira e na estagnação
de seu processo produtivo. Eu vou ler aqui um pedacinho desse livro para vocês, né? Que obviamente é um pedaço condizente com tudo aquilo que eu comento há muitos anos. O ponto culminante do ilusionismo político é o governo grátis, o mito do governante que seja capaz de produzir benefícios coletivos sem qualquer custo para a sociedade é a forma mais sofisticada de se criar a ilusão coletiva da gratuidade a respeito de tudo que seja ou provenha do setor público. O mito do governo sem custo para quem quer que seja é, enfim, o governo grátis para você. O governo grátis fala ao ouvido de cada cidadão, tem interlocução pessoal com o representado e, finalmente, mora no coração de cada um deles. Obviamente, o contraditório do mito do governo grátis é a desilusão total que finalmente haverá de provocar a perda da fé na possibilidade de o cidadão obter algum benefício do governo superior aos custos que ele está suportando, em geral uma dolorosa percepção que a sociedade tenta adiar, agravando o problema. E aí ele fala dos exemplos internacionais a respeito desse assunto, sempre se tratando de uma esperança quase inabalável na possibilidade metafísica de um líder carismático, movido pela generosidade e absoluta sintonia com seu povo, entre aspas, vocês vejam como tudo confere, né? Ter e exercer o dom privilegiado de conceder, livre de efeitos negativos à sociedade, vantagens à maioria dos cidadãos, sem prejuízo ou sacrifício para qualquer outra parte. No governo grátis, a despesa pública sempre haverá de crescer mais rápido do que os recursos da economia privada que a financia. E essa expansão, sobretudo se galopante, da despesa pública exigirá um esforço de financiamento pelo governante e seus prepostos, que tentarão, e por algum tempo, se forem ágeis e cativantes, conseguirão, criar um mecanismo de extração de recursos. Aí ele dá vários exemplos sobre esses mecanismos e resume a concepção do regime do governo grátis, que é de tirar de quem pode e repassar uma parte, claro, para quem precisa ou diz precisar. E logo se formará, esse que é o ponto importante, uma longa fila de candidatos a participar do último grupo, dos necessitados. E os mais produtivos entre os cidadãos serão normalmente os selecionados a pagar a conta da mágica pessoal. E aí no final ele vai falando a respeito do declínio, que finalmente haverá uma falência do empreendedorismo e vencerá o princípio da acomodação. É por essas e outras que a gente sempre cita aquelas frases marcantes, célebres, do ex-presidente republicano dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que falava que o melhor programa social é o emprego, que deve-se medir o sucesso de um programa social pela quantidade de pessoas que saem dele, não pela quantidade de pessoas que entram. Lamentavelmente, no Brasil, nos últimos anos, nas últimas eleições, sempre se foi discutida a ampliação do programa social, quer dizer, é o discurso eleitoreiro, mais gente podendo aí receber esses benefícios e tornando dependente do Estado, sem um horizonte de andar com as próprias pernas. É claro que há pessoas no Brasil que precisam tanto do auxílio emergencial quanto do Bolsa Família. No entanto, é preciso elaborar esse plano justamente para que o máximo de pessoas consiga sair dele e tenha uma entrada no mercado de trabalho. Então, isso tudo é muito didático, é muito elucidativo, e a gente trabalha justamente para que o governo saiba administrar as contas públicas de uma maneira responsável, sem incorrer na irresponsabilidade fiscal em busca de interesses político-eleitorais.